The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes, vou dar início ao webinar sobre novidades da versão 2015. Na versão 2015, relativamente ao SIPCAD, o programa apresenta, ou seja, a versão 2015 apresenta várias novidades e melhorias. Uma das novidades é a integração no programa, no SIPCAD, da verificação de funcionamento. Aquele programa que estava nos elementos estruturais, que foi incluído na versão anterior, de momento então agora está incluído no próprio SIPCAD. O SIPCAD sempre realizou a verificação das tensões tangenciais pontuais em superfícies concêntricas ao perímetro do suporte, bem como o dimensionamento da armadura de reforço ao ponçamento, desenhando no ecrã, bem como nos desenhos. Ou seja, aqui no separador de resultados, vemos então o que seria a situação até ao momento relativamente ao cálculo e verificação da armadura de ponçamento. Com a integração do programa de verificação ao ponçamento, o SIPCAD passa a realizar a verificação ao estado limite de resistência ao ponçamento segundo critérios normativos em lajes maciças e fungiformes aligeradas e lajes de fundação, submetidas a cargas concentradas, suportes retangulares e circulares. O programa permite verificar as lajes com ou sem armadura transversal de ponçamento, isto com o modo de verificação ao ponçamento, considerando a presença de aberturas ou aligeramentos na laje e a disposição dos suportes, obviamente. Relativamente então a esta nova integração do modo de verificação ao ponçamento no SIPCAD, ou seja, nós no SIPCAD passamos a ter então um novo ícone, temos aqui ponçamento, em que é possível no programa fazer várias alterações relativamente, ou várias instruções, dados e verificações relativamente ao que seria a verificação das tensões tangenciais que o programa fazia então até ao momento. Ou seja, com este módulo é possível colocarmos cruzetas, seja com varões a 90 graus ou a 45 graus, na nossa laje. E a partir daí fazer a verificação desses elementos introduzidos, ou não, ou fazer a verificação de elementos que não foram introduzidos, como por exemplo neste caso e neste caso. As várias opções que podemos ter aqui no programa será a própria verificação dos elementos que introduzimos, a união de perímetros críticos sobrepostos, selecionar e unir perímetros críticos, regenerar perímetros, editar, eliminar a armadura colocada por tensões tangenciais, e aqui já voltamos de seguida, eliminar os panos, gerar reforço, adicionar reforço, editar, atribuir, eliminar, completar o perímetro e recortar o perímetro. Ou seja, numa situação então normal, em que nós vemos aqui que para além do cálculo da armadura por tensões tangenciais, temos também aqui a colocação de uma cruzeta. Após a colocação da cruzeta é sempre possível no programa, e terem atenção que esta verificação e a colocação destes dados servirão unicamente para, no caso da realidade portuguesa, para o Eurocódigo. Nós temos aqui verificações, clicamos em cima da nossa cruzeta e o programa vai-nos gerar uma listagem justificativa do cálculo desta cruzeta. Havendo algo que não verificasse, o programa indicaria ali que não verifique e podemos visualizar a listagem completa. A partir daqui temos então toda a listagem do que foi considerado e o que é que foi calculado pelo programa. Neste caso, as verificações de perímetro pilares, na adjacente ao pilar ou carga. E temos então aqui a verificação do reforço ao ponçamento como se fosse um cálculo manual. Zona da armadura transversal de ponçamento, as momentos fundamentais, etc. Com todos os variáveis aqui descritas. E a zona exterior à armadura do ponçamento, temos as fundamentais também, etc. Aqui as verificações da armadura do ponçamento relativamente a pensamentos, áreas de aço, etc. Ou seja, numa situação diferente, se nós, por exemplo, neste caso, temos aqui, fôssemos à verificação e clicássemos na verificação, veríamos que, por exemplo, no perímetro de controle, que o valor de cálculo da tensão tangencial ao longo da secção crítica considerada e o valor de cálculo da resistência a ponçamento de uma laje sem armadura de ponçamento, o valor de VRD-C
tem que ser superior a VED. Neste caso vemos então que isto não se verifica, logo seria necessário colocar-se uma armadura de funcionamento, uma armadura de reforço ao funcionamento. Como podemos ver aqui pela lista justificativa, esta zona não verificava, e então no programa seria possível ou gerar reforços ou adicionar um reforço. Por exemplo, clicando aqui em adicionar um reforço, nós podemos colocar aqui armaduras a 45 graus, não temos aqui nenhuma criada, ou temos então armaduras tipo viga, já temos aqui algumas criadas no programa, e eu poderia selecionar tipo armadura tipo 1, e nós aqui podemos criar vários tipos de cruzetas diferentes e depois atribuí-las aos vários elementos, e aqui na edição conseguimos ver que dados é que nós temos que considerar para a definição desta armadura, ou seja, qual a largura da viga de bordo, qual a armadura longitudinal, qual a armadura transversal, qual a sua disposição, e depois a partir daí é a colocação desse limite. Aqui a disposição, podemos então criar ou editar ou apagar esta armadura e colocar o tipo de disposição, e a partir daqui colocaríamos, então selecionaríamos qual a armadura tipo viga que nós pretendemos, fazemos aceitar, selecionamos por exemplo aqui o eixo do pilar, podemos ligar aqui o ortogonal, indo aqui então ao ponto crítico, na balança aqui um bocadinho mais a cruzeta, colocamos, temos a colocação do nosso braço de cruzeta, e a qualquer altura agora posso ir à verificação, clicar aqui na verificação e vejo que para esta situação então passou tudo a verificar. Vemos aqui que no perímetro de controle temos então agora já valores diferentes. A armadura por tensões tangenciais continua a aparecer no programa, ou seja, esta armadura que temos aqui, que era a armadura anterior do programa, que o programa apresentava, poderá, por exemplo, neste momento, servir de referência para a colocação da nossa cruzeta, ou seja, ver mais ou menos a área base que nós temos calculado pelo programa e depois colocar aqui uma área base igual ou superior em projeto. É possível depois, isto para não haver uma duplicação de armadura em listagens, nem em desenhos, nem nada, eliminar a armadura colocada por tensões tangenciais. Com este comando conseguimos eliminar esta armadura que está aqui, porque já temos então colocada a armadura nas cruzetas. Posteriormente, depois é possível, para além das listagens justificativas que o programa apresenta, à medida que vamos selecionando cada um dos elementos, e depois também nas próprias listagens, o programa depois também apresenta um desenho com as cruzetas em planta e com o pormenor da cruzeta, isto para, enfim, conseguirmos colocar e ter um projeto um pouco mais correto. E quando digo mais correto, não quer dizer que haveria aqui algum problema relativamente a esta armadura. A representação desta armadura direta aqui no programa é que poderia levar, por vezes, a questões e a dúvidas em obra, porque é uma representação que não é tão comum. E relativamente a esta armadura de cruzeta, é uma representação muito mais comum do que a armadura de passamento. Outra novidade é a implementação de novas normas e melhoria da aplicação de normas já implementadas. E neste caso, por exemplo, posso salientar aqui na obra dados de obra a norma ABNT NBR 6118-2014 do Brasil. Ou seja, há aqui uma implementação desta norma e melhorias das já existentes. Outra novidade no CIPCAD também para a versão 2015 é a exportação para IFC específica para a versão 2015 do Revit. Temos então agora essa opção. Eu vou mostrar aqui o CIPCAD. Relativamente ao programa de contenção periférica e muras em consola de norma, surgiu aqui também uma novidade. Vou deixar aqui que o programa inicie. Ou seja, é possível agora, para além dos incrementos de carga que nós poderíamos colocar no cobrimento do muro, é possível também agora definir esses incrementos de carga numa determinada cota de muro. Ou seja, essas cargas podem se introduzir numa fase qualquer. Automaticamente o programa tem em conta todas as fases definidas a partir da atual. Ou seja, aqui no comando fase, isto para a contenção periférica e depois o mesmo para os muros em consola, é possível aqui em incremento de cargas colocarmos um incremento de cargas numa cota dada, por exemplo aqui uma cota -2, e eu colocaria aqui uma carga horizontal de 100
e esta carga ficaria aplicada aqui. Ou seja, na versão anterior só tínhamos a possibilidade de colocar cargas no acabamento do muro. A partir da versão 2015 temos a possibilidade de colocar cargas a uma determinada cota. Eu vou aqui encerrar este programa. Relativamente ao CIP 3D, ou seja, o antigo programa Novo Metal 3D, e a primeira novidade será essa, ou seja, o programa muda de nome, passa de Novo Metal 3D para CIP 3D. Alterou-se o nome também porque, para todos os efeitos, retirou-se do menu geral do programa o Metal 3D clássico, ou seja, o Metal 3D clássico deixa de existir, uma vez que no CIP 3D passou a ter todas as funcionalidades que existiam no Metal 3D clássico. Logo, deixou de existir a necessidade de haver em conjunto tanto o Metal 3D clássico como o novo Metal 3D, ou seja, o novo Metal 3D muda de nome para CIP 3D e o Metal 3D clássico deixa de existir. Foram implementadas novas ferramentas no CIP 3D. Existe agora uma nova opção de gestão de bibliotecas de perfis, ou seja, permite importar séries de perfis definidas para a obra atual. Ou seja, nós temos aqui em obra a gestão da biblioteca de perfis, em que podemos então importar séries definidas de perfis. Evidentemente isto é um novo comando, ou seja, poderíamos colocar aqui, por exemplo, tabelas técnicas e importávamos para esta obra específica determinadas séries de perfis de um determinado de uma biblioteca, de determinado fabricante, e também depois temos a possibilidade de, com este comando de importação, fazer uma importação inicial de séries pré-definidas de perfis, isto para que sempre que façamos uma obra nova, as séries de perfis que estão definidas serão impressas e podemos depois também exportar séries de perfis do programa. Este foi então um comando novo que surgiu aqui na versão 2015 do CIP 3D, gestão de bibliotecas de perfis. Um novo comando que temos aqui no programa é o comando barra nova, ou seja, modificou-se muito este comando, ou seja, e referindo a versão anterior do novo Metal 3D, quando nós íamos a barra nova, colocaríamos apenas a barra. Com o comando barra nova na versão do CIP 3D, na versão 2015, surgem muito mais opções, ou seja, no ato de introdução da própria barra já é possível fazer uma seleção de qual o perfil que estamos a introduzir, qual o ângulo que ele tem e qual é que é a disposição que esse perfil terá. Temos também acesso a esta janela aqui embaixo, ou seja, que isto, basicamente o programa vai incluindo aqui todas as barras que nós vamos considerando no programa, a partir do momento em que depois podemos escolher rapidamente uma delas, ou seja, ela vai incluindo aqui neste pequeno quadro todas as barras que vamos utilizando, que à medida que agora se fosse introduzir uma barra nova, já estaria a introduzir, por exemplo, uma barra IP200 com este ângulo, com esta disposição. Ou seja, isto faz com que se poupe muito tempo, que não tenho de estar a introduzir a barra, e depois não tenho que ir a barra de escrever perfil, e depois ir a barra de escrever disposição, etc, etc, etc. Ou seja, de uma vez alteramos todos estes dados e introduzimos a barra logo com a disposição e com a secção que nós pretendemos. Relativamente ao comando barra de escrever perfil, ele continua a existir, no entanto foi muito melhorado também, porque basicamente acrescentou-se a possibilidade de selecionar um perfil de uma lista onde aparecem os perfis utilizados em obra. Ou seja, continuamos aqui também com esta janela de perfis utilizados, como víamos com o comando barra nova, ou seja, de uma forma rápida também consigo fazer uma mudança de perfil. E pronto, também existem outras opções, como a seleção, a edição da série, o tipo de perfil. Na versão anterior da versão 2015 surgiu noutras janelas e agora estará tudo aqui, tudo na mesma janela de escrever perfil. Ou seja, uma seleção de material, seleção de perfil, séries de perfis, estados adicionais, as cartelas, etc. Ou seja, outra novidade também é a possibilidade de se poder definir
Para qualquer tipo de perfil laminado, o raio de concordância entre bens e alma, ou seja, se nós fôssemos editar aqui a série de perfis e fôssemos editar, por exemplo, o IP80, é possível então aqui agora verificarmos a inclinação dos bens, o raio de concordância entre bens e alma e o raio de concordância do bens. Outra opção que surge também aqui na versão 2015 será aqui nos perfis compostos. Temos a possibilidade de colocar perfis compostos com bases duplo T de bens distintos e altura variável. Ou seja, temos sempre essa possibilidade. Neste caso, muito bem, podemos introduzir agora outra referência, criar, etc. Outra grande novidade que surge na versão 2015 do CIP 3D é a gestão, em termos de introdução de dados, a possibilidade de podermos trabalhar com layers. Ou seja, foram criados 4 comandos no menu obra de layers, que poderemos ver aqui. Gestão de layers, atribuição de peças a layers, atribuição de panos a layers e atribuição de placas a layers. Na gestão de layers é possível, e eu tenho aqui algumas layers já criadas, é possível para determinados elementos que depois podemos identificar, ou seja, eu cria manualmente estas layers que temos aqui e depois com o comando atribuir layer é possível então identificar quais barras eu quero atribuir a uma determinada layer, mas por exemplo, eu podia vir este comando que está aqui, eu vou aqui só assim umas coisas um bocadinho. Ou seja, para cada layer, por exemplo, eu estou a atribuir uma cor, e ao fazer aceitar, nós tínhamos então aqui a identificação dos pilares a vermelho, das diagonais a verde, e caso estivéssemos a ver aqui os panos e as cargas, etc., poderíamos ver também esses elementos com outra cor. Ou seja, isto para além da identificação de cor dos elementos que eu pretenda, isto é muito útil porque a qualquer momento nós no comando de gestão de layers podemos apagar a layer que eu não quero ver. Isto faz com que, no caso da introdução de dados, se eu identificar vários corpos, ou vários blocos, ou vários elementos com uma determinada layer, eu a qualquer momento posso apagar a visualização dessa layer, de forma que consiga trabalhar mais facilmente, isto quando estamos a tratar de obras com muitas barras e uma obra com a introdução de dados vasta e complexa. Isto faz com que me auxilie e me facilite muito o trabalho quando da introdução de dados desse tipo de obras. Eu vou colocar agora tudo novamente em negro. Então, com este comando, temos sempre então agora a possibilidade de poder identificar determinadas barras com uma layer e a partir desse momento visualizar essa layer diferente e mesmo apagar a sua visualização. Vou abrir aqui uma obra diferente. Surge também agora aqui outras novidades. Eu vou aqui apagar este está aqui. Bom, na versão do CIP, do CIP 3D, na versão 2015, foram implementadas novas ferramentas para a definição da geometria da estrutura, ou seja, aqui no comando obra. Temos a possibilidade de mover elementos, rodar elementos no plano XY, rodar elementos em torno de um eixo definido por 2 pontos, copiar elementos, fazer simetria no plano XY, simetria em relação ao plano. Ou seja, temos sempre a possibilidade de agora copiar e rodar determinados elementos. Ou seja, se eu fosse copiar elementos, nós e barras, eu tenho agora a possibilidade de, selecionando os elementos que eu pretender, fazer uma cópia dos dados introduzidos para a distância que eu pretendo. Ou seja, rapidamente eu consigo copiar uma parte desta estrutura, ou aliás, neste caso, esta estrutura completa, e fazer uma cópia dessa estrutura para outro ponto. E depois tinha também a possibilidade de rodar os elementos no plano XY, ou seja, passamos a ter todos estes comandos em que vamos dando aqui e vamos rodando o elemento para o ponto que pretendêssemos. Por exemplo, neste caso, menos 30 graus, e tínhamos então a estrutura que eu copiei rodada então menos 30 graus. Ou seja, isso é um comando novo, comandos novos que surgem também no CIP 3D.
Outra novidade que surgiu recentemente também é a possibilidade, e eu vi aqui, há a possibilidade de havendo uma união, e eu vi aqui, assim, claro, uma união de várias barras a um nó. Na versão anterior nós tínhamos a possibilidade de mover o nó, mas movendo o nó movíamos todas as barras que estão ligadas a este nó. Na versão 2015 é possível eu mover um extremo, ou seja, movendo um extremo quer dizer que eu posso identificar qual é a barra que eu quero mover e a partir daí eu vou mover apenas a barra que selecionei. Ou seja, claro que é sempre possível e continua a ser existente o comando nó mover, em que posso mover este nó e todas as barras associadas a este nó. De qualquer forma, na versão 2015 é possível mover o extremo de uma barra unida a outras barras no nó. Exatamente da forma como eu fiz aqui. Outra novidade, e vou voltar aqui à obra anterior. Surge aqui agora uma nova opção para a edição de cargas, ou seja, na edição de cargas, nós tínhamos, na versão anterior, tínhamos sempre aqui a possibilidade de dizer ao programa qual é a hipótese de vista que nós estamos a ver, ou seja, para a edição de uma determinada carga, se eu estou a alterar sobrecargas, vento, etc, etc. Na versão 2015 isto torna-se um bocadinho diferente, ou seja, quando nós fôssemos introduzir uma carga sobre o nó, ou fôssemos editar uma carga sobre o nó, surge agora no programa um menu flutuante que me permite, de uma forma rápida, modificar qual é a hipótese de vista que eu estou a ver. Ou seja, neste caso, se eu quisesse alterar as cargas no nó sobre a hipótese que é a de utilização de armazéns, o programa automaticamente modifica-me então e permite uma visualização e a posterior edição, que é o comando editar, desta carga. Ou seja, não é necessário agora irmos mais a carga, hipótese de vista, alterar, voltar ao comando editar e fazer essa alteração. Outra opção interessante que surgiu também, isto depois acaba por ser transversal tanto para as cargas nas barras, nos nós ou nos panos, é a possibilidade, por exemplo, de editar as hipóteses, ou seja, nós podemos selecionar uma determinada carga e a partir daqui modificar-lhe qual é a hipótese a que ela está associada. Ou seja, com o comando modificar hipótese é possível então editar uma carga que está sobre a hipótese PR2 e modificar para a hipótese PR1 ou qualquer outra hipótese, sobrecarga, que tiverem criado. Há outro comando aqui em cargas, que é cargas, por exemplo, mover cargas superficiais, e com o comando mover cargas superficiais surge aqui uma janela antes de fazermos a movimentação da carga superficial. O comando mover cargas superficiais já existia na versão 2014. Na versão 2015 surge aqui uma atualização muito importante. Se eu deixar este visto mover também as cargas aplicadas sobre a mesma zona pertencentes a outras hipóteses, se eu na mesma zona tiver várias cargas de vento distintas, eu ao mover uma estou a mover todas. Se eu deixar este visto aqui. Se não deixar este visto, estou só a mover a carga que está selecionada aqui na hipótese vista. Isto é importante, permite em situações específicas poupar muito tempo, por vezes temos que fazer uma alteração à dimensão do próprio pavilhão, às vezes modificar um bocadinho um pórtico, e as cargas superficiais têm que estar sempre inseridas nos panos, ou seja, o pano é recuado, a carga superficial a não ser recuada, então nós teríamos que uma a uma estarmos a mover esta carga. A partir deste momento, com este comando aqui, mover cargas superficiais e mover as cargas aplicadas sobre a mesma zona, poderemos fazer isso tudo de uma vez. Aqui outra novidade que surgiu é a possibilidade de, torna-se mais visual, nas preferências de desenho, poder modificar no programa qual a dimensão do nó. Ou seja, se eu colocar um nó com 100 cm, temos então aqui os nós identificados com uma dimensão muito maior. É outra novidade que surge também na versão 2015. E aqui voltei para a dimensão menor, para a dimensão corrente. Há outro tipo de nó que foi implementado nesta versão, ou seja, em nó de vinculação anterior, se eu editar um determinado nó, nós antes tínhamos a possibilidade de termos um nó encastrado completamente sempre parcial para todas as peças e nó articulado. Temos a possibilidade agora de colocar aqui nó genérico
em que, relativamente às barras que se unem a este nó, temos a possibilidade então de definir que deve ser um procedimento parcial ou não, etc. Ou seja, é basicamente um nó genérico em que poderemos fazer então manipulação da compreensão deste nó, da representação deste nó a nível de cálculo, se bem que no próprio programa, também aqui no ponto de interrogações, depois é transversal para muitos menus, temos aqui depois também um diálogo mais extenso sobre o que é que poderemos definir com este novo comando. Outra funcionalidade implementada e que veio então do Metal 3D clássico é a geração automática do peso próprio dos perfis introduzidos ser opcional. Ou seja, por defeito o programa gera o peso próprio, todas as barras, à exceção das barras definidas como tirantes. Ou seja, as barras definidas como tirantes, o programa não vai gerar o peso próprio. De qualquer forma, é possível agora ativar ou desativar a geração de peso próprio. Ou seja, carga, geração das cargas de peso próprio das barras. Com este comando nós podemos ativar ou desativar a geração de peso próprio para uma ou várias barras. Ou seja, era uma opção que estaria no Metal 3D clássico, que ainda não estava implementado no novo Metal 3D. Neste momento está implementado no SIP 3D e será essa também uma das razões pelo que o Metal 3D clássico deixa de existir. Outra grande novidade do SIP 3D é a integração do SIP Connect, que é o programa externo de estruturais, a integração do SIP Connect no SIP 3D, ou seja, isto vai permitir fazer a edição das ligações soldadas e parafusadas dentro do metal, ou seja, neste comando de ligações passamos a ter muitas mais opções. Ligação nova, apagar, editar, atribuir, agrupar ligações, ou seja, temos determinadas ligações que são iguais, podemos agrupar de forma a uniformizarmos as ligações, mas passamos a ter então as não funcionalidades que tínhamos no SIP Connect, passamos então a ter essas mesmas funcionalidades no SIP 3D, ou seja, com o comando agora ligações e editar, por exemplo, vai-me ser possível editar um determinado nó, por exemplo, este que está aqui, que já está agrupado automaticamente pelo programa, que é uma ligação tipo 8, por exemplo, que são todas iguais, e a partir daqui eu tenho então a mesma funcionalidade que tinha no SIP 3D, no SIP Connect, em que eu posso ir editar cada um destes elementos, por exemplo, este lado frontal, e poderíamos fazer então aqui as alterações que pretendêssemos, a nível de chapa, de dimensões, de parafusos, etc. E a partir daí fazer a verificação se as alterações que eu fiz estão corretas ou não. Ou seja, para além do dimensionamento automático das ligações, no SIP 3D, na versão 2015, passa a ser possível a edição e a alteração das ligações dimensionadas de forma automática pelo programa. Outra grande novidade que surgiu na versão 2015 do SIP 3D é a possibilidade de definir elementos de placa. Ou seja, eu vou aqui, gestão de arquivos, por aqui móvel só com placas. Ou seja, para efeitos de cálculo, as placas introduzem-se na matriz de rigidez global da estrutura mediante um modelo de elementos finitos tridimensionais, de placa plana triangular de 6 nós. O tipo de elemento utilizado baseia-se na sobreposição de dois elementos desacoplados localmente, ou seja, um indica a rigidez axial, esforços de membrana, e o outro a rigidez da flexão, esforços de placa. Ou seja, nesta obra que eu tenho aqui, temos várias placas introduzidas, passamos a ter então um novo menu, que é o menu placas, onde podemos colocar uma placa nova, mover, apagar, descrever a secção, discretização dos elementos finitos, inverter a sentido do eixo, se é vinculação interior, vinculação exterior, unir, dividir, etc. E a partir daqui nós podemos então interligar elementos de barra com elementos de placa, de forma a criar estruturas um pouco mais complexas do que podemos fazer com a versão anterior do programa. Ou seja, nós temos então aqui vários elementos de placa, fazer aqui no elemento cilíndrico, e vários elementos de barra interligados com os meus elementos de placa. Ou seja, então esta foi uma das grandes novidades que também vem com o SIP
com o SIP 3D. Voltando à obra anterior, foi implementado também um novo comando de formada e isovalores na janela de cálculo, ou seja, neste caso vai nos permitir a visualização através de um diagrama colorido, os deslocamentos, os esforços por ação, a combinação. Ou seja, aqui com o comando de cálculo, formada e isovalores da janela ativa, o programa vai processar um bocadinho a visualização desses isovalores da formada por cores. Temos então aqui com o gráfico e depois a possibilidade de visualizar a estrutura ou não dos valores para a combinação selecionada, para a hipótese que nós pretendemos visualizar então as deformadas, juntamentos, etc, etc, etc. Outra novidade que veio com o SIP 3D é a possibilidade de exportação da estrutura calculada para o programa Tecla Structure de 64 bits. Bom, vou aqui encerrar esta obra. Vou falar aqui num programa diferente. Ou seja, relativamente ao novo SIP térmico, foram corrigidos alguns processos de cálculo e exportação de dados para XML, bem como foram implementadas novas funcionalidades. Por exemplo, o programa já efetua a somatória das áreas dos vãos e vidraçados, de forma a verificar se efetivamente o valor global é superior a 5% da área do pavimento do compartimento, e desde que não orientados no quadrante norte, inclusive. Outra novidade diz respeito ao facto de se poder indicar se o equipamento é ou não de referência, e caso seja, não é exportado para XML nem entra no relatório de peritagem, ou seja, aqui nas operações autónomas, editando a operação autónoma, nos dados do sistema, então é possível agora identificar se o equipamento é de referência ou não. Também é possível ao utilizador indicar qual a percentagem de energia proveniente do sistema renovável para apoio dos diversos sistemas de aquecimento, arrefecimento, ventilação e AQS. Ou seja, aqui nos sistemas de energia renovável, temos então a possibilidade de indicar estas percentagens. Temos também aqui a possibilidade de, no caso da fonte de energia solar, indicar que tipo de equipamento, se é painel solar térmico ou painel fotovoltaico. Aqui com este comando. Nesta versão, o programa também já contabiliza as perdas de envolvente interior das portas em contactos com locais não úteis, ou seja, se eu visualizar aqui a listagem vamos então aqui. Vamos em contactos com espaços não úteis e a contabilização da porta. Relativamente ao programa de comprimento RH e comprimento RH existentes, eles foram remodelados, tendo em conta as melhorias implementadas e as correções efetuadas aqui neste programa. Eu vou aqui encerrar o RH e aqui na documentação comprimento RH, que é o tal programa em que nós podemos pegar na obra o que está colocado no SIP-CABMED e exportar para o complemento RH para fazer algumas modificações pontuais. Este programa foi modificado, ou seja, foi remodelado. Organizou-se a entrada em 4 ícones, ou seja, identificação geográfica, identificação do imóvel, características do imóvel e, por fim, modelo de fração, que apresenta agora uma introdução de dados tipo árvore, em que podemos agora, a partir do momento em que selecionamos cada um dos elementos, ir indicando no programa o que é que está a ser considerado. Nível de envolvente exterior, pavimentos em contato com o exterior, pontos tânicas planas, pontos tânicas lineares, envolvente interior, pontos opacos, ventilação, sistemas técnicos, etc. Ou seja, a introdução de dados passa a ser agora
desta forma. Relativamente à saída de dados, existe o ícone de documentos, que gera a listagem, se fosse uma listagem normal RH, e por fim a exportação de dados para XML. Outra novidade que também está na versão, foi implementada na versão 2015 CIPCAD-MEP, foi a exportação para IFC específica para a versão 2015 do Revit. Eu vou encerrar o programa Complemento RH. Relativamente à parte ainda de instalações, surgiu um novo programa, que é o programa Cipterm ISO 10211. Ou seja, na versão do novo Cipterm, na versão anterior, já era possível calcular as pontes térmicas lineares segundo a norma EN ISO 10211. Isto para quem já possuía o módulo das pontes térmicas lineares. Com este módulo, ou seja, para quem já possui este módulo na versão 2014, na versão 2015 passa a ter acesso a este pequeno programa de criação ou resolução e pós-processamento de um modelo de análise de transferência de calor de documentos finitos. Ou seja, isto é um programa muito simples em que nós definiríamos qual a tipologia que nós temos, neste caso encontro entre fachada, lajes entre pisos. No modelo iríamos então descrever todos os elementos que estão associados a este encontro de elementos e depois a partir daqui o programa criaria a listagem e o cálculo desta PTL que nós definimos aqui. Ou seja, é um programa de manuseamento muito simples em que basicamente o utilizador seleciona qual o tipo de ponto que pretende calcular e introduzindo as soluções construtivas que compõem os elementos, o programa vai calcular a ponto térmica linear. Ou seja, será o módulo de pontos térmicas lineares por definidos que já existia então na versão de 2014 como um programa independente, que quem já possui esse módulo na versão anterior passa a ter acesso a este módulo também. Outro programa novo que surgiu foi o Cipterm High Loads, ou seja, trata-se de uma aplicação concebida, eu vou abrir o programa, para o cálculo de cargas térmicas nos edifícios que incorpora o método das séries temporais radiantes, RTSM. A proposta é recomendada pela American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ou seja, a ASHRAE, para o cálculo das cargas térmicas de arrefecimento e processamento para o cálculo das cargas de aquecimento. As principais características desta aplicação destacam-se o cálculo standard conforme a ANSI ACCA, estabelece os requisitos mínimos a reunir por qualquer método ou procedimento utilizado para realizar o cálculo de cargas máximo de arrefecimento e aquecimento, a base de dados climáticas Weather Data Viewer 4.0 da ASHRAE, dados da radiação solar a partir do modelo Clear Sky Solar Radiation da ASHRAE também, definição de perfis de utilização de padrões de sombra e dispositivos de sombra, resultados do cálculo de cargas térmicas de arrefecimento para as 24 horas dia de dimensionamento de cada mês e resultados do cálculo das cargas de aquecimento para cada compartimento e zona. E gráficos em tempo real dos resultados, de forma que se possa avaliar imediatamente e de forma clara a expressão dos resultados de qualquer alteração na obra. Ou seja, a introdução de dados aqui também será muito simples, ou seja, nós aqui temos o separador de dados gerais, temos com estes dados, temos o modelo de edifício na mesma com a definição por árvore, em que vamos definir aqui quais são os elementos que nós temos, os dispositivos de sombra, e a partir daqui temos a definição dos compartimentos. Ventilação, filtração, ganhos internos de calor, envolvente opaco, ou seja, iríamos preencher todos estes dados que estão aqui e a partir daí o programa iria gerar a listagem para estes compartimentos que foram definidos, ou seja, aqui criamos então os elementos interclientes e aqui, através da árvore, criamos os compartimentos a analisar. Ou seja, ficando aqui na listagem, o programa gera então a listagem com os parâmetros gerais, com o resumo dos resultados de cálculo das cargas, com gráficos para facilitar a análise dos resultados, etc. Bom, de qualquer forma, para os utilizadores que já possuíam o programa de climatização CIPCAD-MEP, passam a ter acesso a este programa, o Cipterm High Loads, e de futuro este método será implementado no programa de climatização.
Temos então aqui o relatório de cálculo para os compartimentos que fomos definindo. E temos então aqui para os variados compartimentos. Ou seja, foi então um novo programa que surgiu na versão 2015. Relativamente ao programa de Arquimedes e de controle de obra, surgem também diversas novidades, uma das quais é a implementação no programa do modelo de gestão de valor agregado, EVM, que no fundo é uma técnica de acompanhamento e controle de projetos que permite realizar o acompanhamento dos custos e dos prazos de um projeto, proporcionando a informação necessária para a tomada de decisões. O modelo pode ser aplicado a uma unidade de obra, a um capítulo ou toda a obra, quer na ótica da fiscalização, quer na ótica da direção de obra. O modelo EVM estava baseado no capítulo 7, Project Cost Management, do guia Project Management Body of Knowledge, do American National Standard Institute. Ou seja, aqui na versão então 2015 do programa de Arquimedes e Controle de Obra, a partir do momento em que nós temos então um diagrama de tempos de atividades criado no próprio programa, é possível então visualizar aqui o gráfico da EVM e temos então o programa gera-nos este dado, ou seja, nesta versão foi implementado este modelo para obter o acompanhamento económico da obra na ótica da direção da obra. Numa versão futura estará prevista a implementação do modelo EVM ao acompanhamento económico da obra na ótica da fiscalização. Claro que para termos acesso então a este dado será sempre necessário criar um diagrama de Gantt, que é uma situação, quem já trabalhava certamente com Arquimedes ou controle de obra, seria uma situação corrente, em que podemos então criar o diagrama, dizendo os sábados são laborais, os domingos não laborais, sim ou não, os feriados, etc. E a partir do momento de criar o diagrama de Gantt, defini-lo e o programa vai gerar o modelo EVM. Outra novidade é que quando se abre uma base de dados, um orçamento com a versão anterior, o programa apresenta uma janela, a perguntar se nós queremos abrir só com modo de leitura ou não. Por exemplo, se eu for abrir uma obra da versão 2014, agora aqui na versão 2015, surge então esta janela, isto será um pouco às vezes semelhante ao que acontecia também com o SIPCAD, etc., em que o programa pergunta se quer guardar a obra original num ficheiro comprimido para podermos utilizar então a obra numa versão superior e enfim, permite abrir estas bases de dados em modo só de leitura também, apesar de necessitarem ser atualizados e neste caso não serão modificadas ao abrir-se. Esta é uma novidade que também surgiu na versão 2015. Sempre que se abre uma obra, um orçamento de uma versão antiga numa versão mais recente. Outra novidade que surgiu na versão 2015 são duas novas opções no comando de ver de controle de obra, ou seja, no controle de obra ver, temos então aqui o resumo de imputações da obra, ou seja, basicamente apresenta-se uma tabela que inclui as importâncias parciais e acumuladas e imputadas à obra, por fases de execução, de acordo com os fechos teados, e outro comando novo, em controle da obra ver resumo de imputações a artigos, onde se apresenta uma tabela que inclui as importâncias parciais imputadas a cada artigo da obra, por fases de execução, de acordo com os fechos teados. Outra novidade, no que diz respeito à apresentação da justificação do cálculo das repercussões das imputações tipo A, peço desculpa, uma melhoria que foi relativamente à justificação das repercussões de imputações tipo A é que foi reformulada a janela dos detalhes do detalhe de unitários reproduzidos que aparece quando se prime sobre um artigo. Ou seja, se eu selecionar aqui sobre uma imputação tipo A, temos então aqui uma repercussão tipo A e fazendo duplo clique temos então aqui o detalhe dos unitários reproduzidos. Esta será então uma alteração, uma novidade. Outra novidade é o facto de se poder importar medições provenientes do archicad 1864 bits. Esta foi também uma novidade
esta será também uma novidade da versão 2015 do Arquimedes Control. E vou aqui encerrar este orçamento. Eu vou vir aqui outro orçamento. E outra novidade que surge aqui no programa na versão 2015 é o modo de plano de segurança e saúde que o SIC agora passará a gerar. Ou seja, aqui. Vou vir aqui outro orçamento. Ou seja, o plano de segurança e saúde funciona como um módulo dos programas geradores de orçamentos, Arquimedes e Arquimedes e Controle de Obra. Ou seja, utilizando-se os geradores de orçamentos, o módulo gerador de orçamentos gera o plano de segurança e saúde de obras de edificação para habitações. Ou seja, no Arquimedes, quando o utilizador seleciona um artigo da obra do gerador de preços, ou seja, sempre vamos ao gerador de preços, para além do preço composto, informação relativamente ao caderno de encargos, a gestão de resíduos, etc., passa-se a importar também para o orçamento informação particular e genérica de segurança e saúde no projeto. Ou seja, essa informação sobre segurança e saúde virá também importado com o preço composto que vamos selecionar para o orçamento. Claro que, do mesmo modo, os orçamentos gerados pelos pré-dimensionadores e pelos geradores de orçamentos incluem informação de segurança e saúde referente aos artigos quando se exportam para o Arquimedes, ou seja, para além de toda aquela informação que já vinha do caderno de encargos, manual de utilização e manutenção, etc., passa a existir agora uma informação nova que é o plano de segurança e saúde. Ou seja, nós a qualquer altura podemos visualizar e editar para cada artigo. Esta informação passa a estar aqui na coluna SS, ou seja, relativamente, por exemplo, à desmatação de capagem de terreno, selecionando aqui este ícone, será-nos apresentado aqui embaixo, então, informação relativamente à segurança e saúde, neste caso as fichas relacionadas, equipas exigentes e equipas intervenientes, aqui abaixo, fases de execução, os riscos, as medidas preventivas a adotar, e podemos visualizar isto ao nível do preço composto ou desdobrando o preço composto, ao nível, ao nível unitário de tipo de maquinaria, isto para a carregadora sobre pneus. Temos então aqui normas de utilização de caráter específico e também ao nível de unitário do tipo de mão de obra. Neste caso, a identificação dos riscos durante o trabalho, ou seja, riscos da queda de objetos por desatamento, medidas preventivas a adotar, não se trabalhará no interior de uma vala, se as terras foram armazenadas nos portos da mesma, exposição a substâncias nocivas, etc. etc. No Arquimedes passa-se também a dispor de uma nova janela de trabalho específica para a segurança e saúde, e a partir desta janela de trabalho pode-se realizar a edição de dados de segurança e saúde referentes à obra, dos recursos importados a partir do gerador de preços, ou seja, passamos então aqui a ter uma janela nova, para além daquelas que já existiam, em que, através daqui, isto muito semelhante ao que aconteceria com o gerador de preços, podemos a qualquer altura visualizar aqui qual a informação que nós temos relativamente à segurança e saúde. Os dados de segurança e saúde são, neste caso editando aqui, são editados ao nível da obra e não do utilizador, ou seja, isto quer dizer que as alterações vão estar disponíveis na obra, neste caso neste orçamento, na obra onde se realizem, e não para as outras obras. Para se imprimir o plano de segurança e saúde, o Arquimedes dispõe de uma opção específica, ou seja, encerrando aqui este plano. Isto será também um pouco semelhante ao que acontecia com a gestão de resíduos e a caderno de encargos. Passamos então agora a ter aqui uma opção nova, que é o plano de segurança e saúde em projeto, onde, imprimindo aqui, surge um assistente que nos permitiria então fazer a introdução de dados para o programa depois gerar o plano de segurança e saúde para este orçamento em específico. Agentes de documentos, dados de obra, etc. Claro que depois o plano de segurança e saúde pode ser impresso através de um periférico, isto é transversal a todos os softwares que a SIC produz, ou exportado depois para TXT, HTML, RTF, PDF e DocX. E relativamente às novidades da versão 2015, estas serão um apanhado do geral que
que surgirá agora nesta nova versão. Relativamente a estes vários programas, SIP-CAD, SIP 3D, SIP-CAD-MEP, a parte da térmica, da climatização, com os programas novos, e relativamente depois aqui ao Arquimedes e controle de obra, e este novo módulo também de plano de segurança e saúde.